Fala, galerinha! Nem só de teoria vive o homem, não é verdade? Chegou a hora de a gente botar em prática os conhecimentos sobre divisão celular e sobre a gametogênese, que é um assunto da Embrio, mas que está totalmente correlacionado à divisão celular. Então deixei tudo aqui, ó, linkado para a gente estudar e ficar mais dinâmico, né? Então segue só, as questões selecionadas são todas da prova da UEA, das provas de Roraima e da FUVEST, tá bom? Segue! Então segue aí comigo. A figura traz cromossomos humanos fotografados em células durante o processo de divisão celular. Baby, toda vez que aparecer esse cromossomo assim, na forma de xizinho, eu já te falei, é sinal que eu tenho o quê? Um cromossomo, não é verdade? Mas o DNA já está duplicado. Então eu tenho um cromossomo e duas moléculas de DNA. Nessa questão, tu vais precisar também lembrar o seguinte, que a molécula de DNA ela é formada por duas fitas. Então, se eu tenho duas moléculas de DNA, eu tenho aqui, olha, uma com duas fitas e outra molécula com duas fitas também, não é? Beleza. Sabendo disso, vamos lá. O cromossomo indicado na figura é formado por, de novo, se é um cromossomo formado por duas moléculas de DNA, tem quantas fitas? 4, não é? Duas fitas duplas. Então, vou procurar aqui quem tem duas fitas duplas. Ó, letra B fala duas fitas simples. Não pode ser. Duas fitas duplas na letra A. Pode ser. Uma fita dupla. Aqui não. Duas fitas duplas na letra D. Pode ser. E na letra E, duas fitas simples. Aqui também não pode. Então, a gente está aqui entre a letra A e a letra D. Ok. Esse formato bonito de cromossomo é quando o DNA começa a se condensar. E o início da condensação, vou até anotar aqui, olha, o início da condensação acontece na prófase. E o máximo da condensação dos cromossomos acontece na metáfase. Ótimo. A letra A fala: duas fitas duplas de DNA condensadas na intérfase. Não, na intérfase não condensa nada, não é verdade? Na intérfase o evento mais marcante é a duplicação do DNA. A letra A não pode ser, então. A letra D fala duas fitas duplas de DNA condensadas na prófase. Na prófase iniciou a condensação. Portanto, a resposta é a letra D de Deus. Tranquila essa questão? Novamente, cromossomo na forma de xizinho, tu já sabe, o DNA está duplicado, certo? E o DNA é uma fita dupla, o RNA é uma fita simples. Beleza. Agora a próxima também é da UEA de 2012 e ele fala assim: analise o esquema. Assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, a divisão celular, a fase e o nome do processo ilustrado. Olha, aqui eu tenho a representação de um cromossomo. Eu tenho um vermelhinho, um todo laranjinha, um todo amarelinho, um todo verdinho. E ao final do processo, eles se entrelaçam ali e o cromossomo vermelho ficou com um pedaço do verde. O laranja ficou com um pedaço do amarelo. O amarelo ficou com um pedaço do laranja e o verde com um pedaço do vermelho. Ou seja, houve troca de fragmentos entre os meus cromossomos. Esses locais em que eu vejo a troca de pedaços de DNA, a gente chama de quiasmas. E os quiasmas são representações de onde aconteceu o fenômeno de crossing over. Crossing over, também chamado de permutação. O crossing over ou permutação é um evento que garante variabilidade genética. Beleza? Esse fenômeno de variabilidade só acontece em uma divisão celular. Qual é? Na meiose. Em que fase da meiose acontece o crossing over? Vamos lá? Exatamente, vai acontecer na prófase. Na prófase 1, na meiose 1. E em que subfase? Numa subfase chamada de paquíteno. Lembra do macete? Lelé e Zizi pegaram Didi? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Sendo que no leptóteno inicia a condensação do DNA. Zigóteno, acontece o pareamento dos cromossomos homólogos. Eles ficam ali um do ladinho do outro. Parear significa formar par. Depois, paquíteno, crossing over. Diplóteno, visualização dos quiasmas. E diacinese, terminalização dos quiasmas.
Baseado no que a gente explicou, vamos lá. Assinar a alternativa que indica correta e respectivamente é a divisão celular. Em que divisão acontece variabilidade? Meiose. Em qual delas acontece o fenômeno do crossing over, que garante essa variabilidade? Meiose 1. A fase. Qual é a fase? A prófase. E qual é o nome do processo? O nome do processo é crossing over ou permutação. Então vamos lá então. Meiose, prófase 1, no caso que é da meiose 1, e permutação. A resposta de cara, portanto, é a letra A de amor. Gente, ó, letra B, C e D falando de mitose. Mitose não pode ser de jeito nenhum, porque mitose não tem variabilidade genética, não tem pedaços sendo trocados ali e informação genética nova sendo gerada, tá? Meiose, poderia ser na letra E, mas prófase 2. A meiose 2 é totalmente igual à mitose, né? Não tem fenômenos de variabilidade nela, tá? Portanto, novamente, a resposta é a letra A de amor. Olha essa aqui, essa questão é do CIS de 2016 e ele fala o seguinte: as figuras apresentam células da raiz de uma cebola observadas ao microscópio. No que se refere às fases da divisão celular, as setas 1, 2 e 3 indicam respectivamente células. Primeiro, eu não quero que tu pense em qual é a divisão, se é mitose, meiose 1 ou meiose 2. Eu quero que tu penses na fase da divisão de imediato. Olha na tela 1. Na tela 1, eu tenho coisas sendo separadas, não é isso que eu estou vendo aqui? Olha, um está indo para um lado, outro para o outro, né? Separação de cromátides ou cromossomo, eu não consigo ver bem nessa imagem. Acontece, de qualquer forma, em que fase da divisão celular? Na anáfase. Perfeito? Então, quando eu separo coisinhas, é anáfase, né? Separação de cromátides na mitose na meiose 2, separação de cromossomo homólogo na meiose 1. Agora, olha na imagem 2. Percebe que o material genético ele está bem circunscrito, né? Olha, ele está aqui nesse círculozinho. Sinal que o núcleo ainda está presente. Em que fases da divisão o núcleo ainda se encontra presente? Na intérfase e na prófase. Paulo, durante a telófase, o núcleo também reaparece, não é? Sim. Só que lá na telófase, tu vai ver um desenho mais ou menos assim, olha. Tu vai ver uma célula já se dividindo e eu vou ter 2 núcleos, tá bom? Então, isso aqui seria uma representação de uma telófase, não é o que está acontecendo na imagem 2. Então, é intérfase ou prófase. E aqui na 3, percebe que os cromossomos eles estão bem no meio da minha célula e não tem núcleo. Cromossomo bem no meio da célula, meta, é a metáfase. Então eu tenho na imagem 1 anáfase, na imagem 2 uma intérfase ou uma prófase e na 3 metáfase. Vamos lá na letra A. A primeira divisão, a seta 1 indica a anáfase, a seta 2 indica a intérfase, poderia ser intérfase? Poderia, ou prófase, né? E metáfase. Até aqui tá tranquilo, né? A letra B fala prófase. Letra B, prófase não pode ser, que eu sei que na 1 tá em anáfase. C, telófase. A 1 não pode ser telófase. D, anáfase 1. Poderia ser? Não tô vendo bem, né? Poderia. Tá. Depois, intérfase. Poderia ser? Poderia. E A3, prófase 1. Não, prófase 1 não é, né? Tem que ser metáfase, não pode ser letra D. E na letra E, meióticas em telófase 2, já sei que não é letra E, porque é anáfase na primeira seta. Então a resposta, portanto, é a letra A de amor. Baby, por que é mitose? Por que não poderia ser meiose? Porque a meiose vai estar relacionada ao processo de estruturas reprodutivas. A parte da raiz é uma parte de crescimento. E qual é o processo de divisão que dá crescimento? Exatamente, a mitose, tá bom? Então, portanto, essa questão, a resposta é a letra A de amor. A de aprovação, melhor ainda, né? Próxima da FUVEST. A FUVEST, ela exige a atenção da gente. E ela fala assim, ó. Considere o processo de divisão meiótica em um homem heterozigótico quanto a uma característica de herança autossômica recessiva. O homem é heterozigoto e, nesse caso, ele é Hzão, Hzinho. O número de cópias do alelo Hzinho nas células que estão no início da intérfase, nas células que estão em metáfase 1 e naquelas que resultam da segunda divisão meiótica é quanto? Eu vou ter que desenhar. Olha só. Eu tenho um homem e esse homem ele é Hzão, Hzinho.
que são esses Hzões, esses Hzinhos, Azões e Azinhos, Bzão e Bzinhos, Ezão e Ezinhos que aparecem na genética? Eles representam genes, são alelos, tá? E esses alelos estão presentes, cada um deles em um cromossomo. Por isso que eu tenho sempre duas letrinhas, Azão e Azinho, Bzão e Bzinho, porque um representa uma característica de cromossomo no pai, uma característica de um cromossomo na mãe, que aí eu herdei. Então, digamos assim, olha, eu tenho um Hzão em um cromossomo, digamos que eu ganhei do meu pai esse cromossomo, tá bom? Então, eu tenho um Hzão, e no outro cromossomo eu tenho um Hzinho. A célula não iniciou a divisão, ela está em G1, parte inicial da intérfase. O que vai acontecer depois de G1? A fase S, o DNA duplica, certo? Então, olha o que vai acontecer, olha. Aqui eu tinha um DNA que tinha um Hzão, vai duplicar, não vai? Então, eu vou ter um outro DNA que é cópia, que também vai ter uma versão do Hzão. O Hzinho também está em um cromossomo que vai duplicar, o DNA. Então, eu teria uma versão e agora eu tenho uma versão cópia. Ótimo. Esse aqui vai ser o período de G2 pós a duplicação do DNA. Beleza. Terminou G2, inicia o processo da divisão. Aí eu tenho prófase, início da condensação do DNA, não é? Metáfase, cromossomos homólogos na placa equatorial. Beleza? Metáfase 1, no caso ali. Ok. Depois disso, eu vou ter a anáfase, que é a separação dos cromossomos homólogos. Então, olha, essa imagem representa G2, representa a prófase e representa também a metáfase. Deixa eu apagar aqui, olha. Representa também a metáfase. Durante a anáfase vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos. Aí separa, ó. Então uma vai ficar com Hzão, certo? É o mesmo cromossomo, estão unidos ali. E a outra vai herdar a que tem o Hzinho, ó, que está duplicado também. Hzinho e Hzinho. Ótimo. Meiose 2, separação das cromátides irmãs. Vou fazer para essa aqui de cima, ó. Vai ficar uma célula, então, com um Hzão e a outra célula vai pegar essa outra cromátide com Hzão também. Esta aqui, meiose 2 também, olha só, separação de cromátide irmã. Uma fica com um Hzinho daqui e a outra fica com a outra cromátide com Hzinho. Beleza? Acabou a divisão. Já fiz tudo. Agora vamos ver o que ele quer. Ele fala assim, ó. O número de cópias do alelo Hzinho no início da intérfase. No início da intérfase, em G1, tinha quantas versões de Hzinho? Olha ele aqui. Uma. Né? Então, vou procurar aqui alternativas que tenham uma versão do Hzinho. Nas células que estão em metáfase 1, antes de separar os cromossomos, eles já estavam duplicados, não é? Então, olha, aqui, essa é a representação da possível G2, prófase ou metáfase. Quantas versões de Hzinho eu tenho? 2 versões do Hzinho. E ao final da segunda divisão meiótica, ó, as células finais formadas, eu posso ter células com Hzinho ou eu posso ter células sem Hzinho, aquelas células que herdaram um Hzão, né? Então, pode ser uma ou pode ser nenhuma. Então, 1 ou 0. Portanto, a resposta é a letra B de bola. Tranquilo? Deu para entender? Eu tive que desenhar, né? Vai vir uma outra questão agora que eu também vou ter que desenhar, mas é o mesmo esquema. Se tu não entendeste essa direito, acompanha comigo a próxima. Na figura abaixo estão representadas o ciclo celular na fase S, que ocorre síntese de DNA. Na fase M ocorre a mitose e dela resultam novas células que estão indicadas pelas letras C. Considerando que em G1 existe um par de alelos Bzão e Bzinho, olha só então. Em G1 nada aconteceu. Então eu tenho um cromossomo com o Bzão, certo? E um cromossomo com o Bzinho. Aí vai acontecer a fase S. O que acontece na fase S? O DNA duplica. Então, olha, eu tinha um DNA com Bzão e agora duplicou. Eu vou ter um outro DNA com Bzão, a cromátide irmã desse cara aqui. E eu tinha um DNA com Bzinho, duplicou, vou ter outro Bzinho, certo? G2, cromossomos Bzão e cromossomos com Bzinho. Ótimo. Tá bom, vou fazer a mitose. Na mitose, o que vai acontecer? Prófase, metáfase, aí a anáfase. Na anáfase, lembra que separa? Só que como é mitose, é separação de cromátides irmãs. Olha só. Vem uma cromátide para um lado, uma cromátide que tem Bzinho vem para esta célula, olha. E a outra cromátide que tem um Bzinho vem para esta outra célula. Agora do Bzão,
vem uma cromátide que tem um Bzão para esta célula e uma outra cromátide que tem um Bzão para esta célula. Olha a mãe aqui, gente. Olha a mãe aqui. Imagina que essa aqui é a mãe que a gente representou, não é? Ela não era Bzão, Bzinho? Tem 2 cromossomos? Olha as filhas aqui, olha. Elas não são Bzão, Bzinho? Bzão, Bzinho, com 2 cromossomos também. A mitose é uma divisão caracteristicamente equacional. Tá bom. Explicado esse processo inteiro, vamos lá. Considere que em G1 existe um par de alelos Bzão e Bzinho. Quantos representantes de cada alelo existirão ao final da fase S? Quantos representantes de cada elemento eu tenho na fase S? 2, não é? Eu tenho 2 versões do Bzinho e 2 versões do Bzão. Então, 2. Tenho 2 versões de cada alelo. Depois ele pergunta em G2. Olha, em G2 eu ainda tenho 2 versões de cada alelo. E em C, que é o final da divisão, aí eu tenho uma versão de cada um desses alelos. Portanto, a resposta será a letra E de elefante. Deu para entender? Qualquer dúvida, manda para mim que eu te respondo. UERR 2017, a estadual de Roraima, uma prova assim que é prima da UEA. Vamos analisar. Durante a anáfase, as cromátides irmãs separam-se. Anáfase. E a questão é sobre mitose, não é? Durante a anáfase, as cromátides irmãs separam-se e são levadas para os polos opostos das células. Perfeito, anáfase é separação. As cromátides migram em direção aos polos da célula devido ali à atração das fibras do fuso mitótico. Perfeito, vou botar um V de verdadeiro. 2. Na mitose, acontecem 2 divisões celulares seguidas. Epa! A mitose só tem uma fase. Quem tem 2 divisões seguidas é a meiose. Meiose 1 e meiose 2. Então aqui, olha só, 2 divisões celulares seguidas é falso. Vou colocar um Fzão aqui de falso. 3. Durante a metáfase, os cromossomos ocupam a região mediana da célula. Estão condensados ao máximo. O que torna bem visível as cromátides, permitindo inclusive a análise do cariótipo. Perfeito, metáfase, cromossomo no meio da célula, máxima condensação. Verdadeiro. A mitose origina células filhas com o mesmo número de cromossomos da mãe. A mitose é uma divisão equacional. Portanto, quando uma célula diploide sofre mitose, formam-se, nesse caso, 2 células diploides. Verdade. E a 5 fala o seguinte: o objetivo do processo mitótico é a formação de gametas. Ah, não, né? Processo mitótico não serve para formar gameta. Gametas estão relacionados ao processo da meiose. Falso. Estão corretas, então, A1, A3 e A4. Vamos ver onde isso aparece? Na letra C. 1, 3 e 4. A próxima também é de Roraima, fala assim, ó: as células em divisão passam por uma sequência regular de eventos, dentro de 2 fases, chamada de ciclo celular. Diante dessa afirmação, assinale a alternativa correta. Gente, antes de toda a divisão celular, eu preciso fazer a preparação, período conhecido como sendo a intérfase. E depois eu tenho a divisão propriamente dita, que pode ser uma mitose ou uma meiose. Vamos ver aí, então? 2 fases do ciclo celular vão ser intérfase e depois a mitose. De cara a resposta é a letra A, não bate cabeça, tá bom? A próxima questão é uma questão que não é dos vestibulares aqui da nossa região. Eu peguei para te testar um conhecimento relacionado ali a reconhecimento de desenhos, de imagens, tá? E para diferenciar a mitose da meiose 2. Então, observa só. A figura abaixo representa 2 células de um mesmo indivíduo em processo de divisão celular. Com base na figura, assinale a alternativa correta. Olha o que eu quero que tu vejas. Tá vendo que está separando as cromátides? Não é? Se eu tenho separação de cromátide e não separo o cromossomo, está separando somente cromátide, eu sei que o processo é a anáfase ou da mitose ou da meiose. Qual dessas células tem mais cromossomos? Aqui eu vou ter quantos cromossomos aqui? Olha, aqui eu vou ter quantos cromossomos migrando para um polo de uma célula? 1, 2, 3, 4. Então, essa célula que se originará neste polo terá 4 cromossomos. Aqui neste polo, 4. Observa essa outra, é do mesmo indivíduo. Só que, olha, está migrando apenas 2. Então, essa célula aqui vai ter 2 cromossomos apenas. O meu indivíduo vai formar células com o mesmo número de cromossomos na mitose. Então, olha, aqui eu vou dizer que ele é 2N igual a quanto? A 4.
Nessa divisão do mesmo indivíduo não tem número de cromossomos a menos? Inclusive pela metade. E onde que eu tenho separação de cromátide irmã, originando células filhas com o número de cromossomos reduzidos comparados ao número normal do indivíduo? Na meiose, não é? Então isso aqui é uma representação de uma meiose 2, tá bom? Então separação de cromátides irmãs acontece tanto na mitose quanto na meiose 2. Como que eu diferencio no desenho? Se ele botar duas imagens de um mesmo indivíduo. A célula que tiver mais cromossomo vai estar na mitose. A que tiver os cromossomos reduzidos pela metade vai estar na meiose 2. Então vamos seguir nas alternativas. A célula A representa a anáfase, ambos os processos estão em anáfase, não é? Mitótica. E a célula B em anáfase 2 da meiose, perfeito. Resposta, portanto, de cara é a letra A de aprovação. Agora, entrando em gametogênese. Saca só. A figura ilustra a espermatogênese humana, a diferenciação celular. Epa! Diferenciação celular. É uma fase, não é? Tá. Separação de cromátides. Separação de cromossomo homólogo. Ocorre respectivamente. Aí nas alternativas só tem células relacionadas do processo da gametogênese masculina. Diferenciação celular. Não é o processo da espermiogênese? E quem que faz a espermiogênese? As espermátides. As espermátides sofrem a espermiogênese para originar os espermatozoides. Separação de cromátide. Não é a meiose 2 que acontece? Separação de cromátide? Olha só aqui. E quem que faz meiose 2? Não tem como errar, né? É o espermatócito 2. Separação dos cromossomos homólogos. Opa! Cromossomo homólogo. Separação deles é característica da meiose 1. Inclusive, talvez tu ouvindo a palavra cromossomo homólogo, tu já suspeita que é meiose 1, né? Então, quem sofre meiose 1? O espermatócito 1. Vamos lá, então? A diferenciação celular, separação de cromátides e a separação de cromossomos homólogos ocorrem respectivamente nas, letra D, espermátides, espermatócitos secundários, que são os espermatócitos 2, e espermatócitos primários. Portanto, a resposta, letra D de Deus. Bora lá para a próxima? A gametogênese é um exemplo clássico no que se refere à meiose. Assim, qual a quantidade de cromossomos presentes nos espermatócitos primários, ovócitos secundários e nos espermatozoides, respectivamente? Gente, já que ele misturou as divisões, vamos pelo termo geral. Olha só, no geral eu vou ter assim, uma célula germinativa, não é? Que é a célula primordial. Essa célula germinativa é 2N. Aí ela faz mitose, originando duas células 2N também. Que nesse caso, as células germinativas originam por mitose as gônias, que pode ser a espermatogônia ou a ovogônia. Beleza, as gônias sofrem um período de crescimento, não é? Elas crescem, formando células ainda 2N, já que não há divisão celular. E essas gônias dão origem aos citos 1. O cito 1 vai fazer a meiose 1, originando células haploides, certo? E que agora são chamadas de cito 2. Espermatócito 2 ou ovócito 2. E o cito 2 faz a meiose 2, originando células haploides filhas, não é? Que no caso da gametogênese masculina são as espermátides e no caso da gametogênese feminina são o óvulo e as células chamadas ali de glóbulos polares, né? Um óvulo e 3 glóbulos polares. Então vamos lá. Qual a quantidade de cromossomos presentes no espermatócito primário? O espermatócito 1 não é 2N? A gente tem 46 cromossomos. Então, nesse caso aqui, ó, 2N que representa a célula diploide, com o número máximo de cromossomos normais da espécie, que é 46. Então, o espermatócito primário tem 46. O ovócito secundário, o ovócito 2, ele não veio da meiose 1, né? O ovócito 1 faz a meiose 1, originou o ovócito 2, que é haploide, porque a meiose 1 é reducional.
Então, se é haploide, vai ter um número reduzido pela metade, vai ter 23. Ótimo, então eu vou ter 46 aqui, tanto na letra A, D e E depois 23. E o espermatozoide deriva da espermátide, que é haploide. Vai ter quantos, então? 23. Resposta, portanto, é a letra D, de deu certo. E aí tu já está aprovado, acredita nisso. Próximo. A figura ilustra uma divisão celular que ocorre em um órgão humano. Ó, divisão celular formando 4 células filhas, tu já sabe que é meiose. Meiose serve para a formação de gameta na espécie humana aqui, olha. Só que nesse caso, tu percebes que ao final tem uma célula grande e uma célulazinha pequena. 3 pequenininhas, na verdade. Que processo é esse? É a gametogênese feminina. É a ovogênese. Ah, a ovogênese acontece aonde? No ovário. Resposta letra B de bola. Dessa forma, então, a gente finaliza aqui as questões. Tu tem uma lista pronta lá no nosso Classroom, tá bom? Pode pegar essa lista e aí gabaritar para mim. Qualquer dúvida, eu tô à disposição. Abraço, gente!